Pronto, meu povo, voltamos. Deixa o pessoal entrar na sala aqui para a gente continuar nossa conversa. Deixa eu ver aqui. Quem falta? Deixa eu entrar aqui. Isso aqui, só um minutinho que a gente continua. Estão me ouvindo aí direitinho? Sim. Beleza. Então é o seguinte, eu vou desligar novamente a câmera aqui para não atrapalhar a transmissão aí por causa da internet. Mas qualquer dúvida, vamos perguntando. Veja bem, no finalzinho ali ficou meio corrido, eu estava explicando com relação à avaliação de vocês. Veja bem, essa parte de força elétrica, você vai determinar a direção e o sentido da força, certo? Então, eu posso colocar uma questão lá que você tem duas cargas de mesmo sinal atuando, interagindo. E aí você vai determinar qual a direção e o sentido da força, tá? Que está atuando em cada carga. Quando você tiver cargas de sentidos opostos, você também vai poder determinar a direção e sentido. Vocês já sabem isso. Eu já expliquei, já mostrei em exemplos e em exercícios, tá? Inclusive está naquele resumo de direção e sentido de força. Então, isso que eu estou falando de força resultante é que não vai cair na avaliação, na atividade avaliativa de amanhã, tá? Então eu posso pedir para calcular a força para determinar a direção e o sentido da força. Eu não vou pedir a força resultante, porque para você calcular a força resultante, você tem que ter noção do campo elétrico. Então, essa parte de força resultante de duas ou mais cargas atuando em uma outra carga, em uma terceira carga, a gente não exemplificou ainda. E vocês são meus alunos desde o primeiro ano. Vocês estão cansados de saber que eu não cobro o assunto que não foi dado. Eu nunca coloquei numa avaliação, graças a Deus. Se eu coloquei, não me lembro, mas com certeza se eu coloquei alguma coisa numa avaliação que eu não havia explicado, com certeza eu anulei depois a questão. Porque não faz sentido. Eu não vou cobrar de vocês uma coisa que eu ainda não expliquei, tá? Eu estou explicando hoje. Lógico que eu não vou cobrar isso amanhã, tá certo? Eu ainda vou exemplificar, a gente ainda vai detalhar mais, fazer exercício sobre isso para poder cobrar. Então podem ficar tranquilos que essa parte de força resultante de duas ou mais cargas atuando em uma terceira carga, então entre esse cálculo vetorial, isso não vai ser cobrado. Porém, eu posso cobrar a direção e sentido da força que está interagindo entre duas cargas, a força de interação de duas cargas que a gente já explicou. Não precisa tirar a resultante, só vai determinar a direção e o sentido da força. Quantas questões? Serão 10 questões, tá? A mesma quantidade da lista. 10 questõezinhas que vocês vão responder. Tá lá no cronograma, eu ia pedir o cálculo para vocês, mas como eu tive problema aí no CPB Prova, e no acesso aqui ao Eclass, eu ainda vou elaborar essas avaliações hoje à noite. Então, eu não vou exigir o cálculo de vocês. Vocês vão fazer o cálculo, vai marcar lá no sistema e vai enviar só a resposta lá no CPB Pro, só marcar a resposta e enviar, que o próprio sistema vai corrigir e depois me passar a pontuação. Eu poderia pedir o cálculo, o sistema permite isso, mas eu vou quebrar o galho de vocês, não precisa ficar enviando o cálculo não. Tá certo? Para essa atividade avaliativa aí, não precisa enviar o cálculo, não. Basta
marcar as respostas. Beleza, meu povo? Todo mundo tranquilizado agora? Mais alguma dúvida sobre essa questão da atividade avaliativa? Então, o que vai cair na atividade avaliativa? Introdução à eletricidade, carga elétrica, quantização de carga, processo de eletrização, eletroscópios, lei de Coulomb e aplicação da força elétrica. Direção e sentido da força elétrica de interação de duas cargas. Demais cargas não vai cair, porque essa parte aí que a gente vai explicar ainda, estamos explicando ainda nessa aula de hoje, e depende de campo. Ok? Tranquilo? Bom, então a parte de eletrostática, que envolve o campo elétrico, é o que nós vamos ver agora, tá? Então, certamente, o que é o campo elétrico? O campo elétrico, eu disse para vocês que é a região ao redor de uma carga elétrica ou de um conjunto de cargas, aonde você observa a atuação da força elétrica. Se você se aproximasse de um televisor antigo, aqueles televisores que tem um tubo de imagem, aquela caixona grande no fundo. Não é da época de vocês não, mas é da minha época isso aí. Essas coisas antigas. Normalmente, o que iria acontecer? Ao desligar a televisão, se você passasse o braço próximo desse televisor, você ia observar que os pelos do braço ficariam todos arrepiados, certo? Isso ocorre também quando você está, por exemplo, desembalando, às vezes, algum produto que você comprou no supermercado. Aí o saco plástico, quando aproxima do seu braço, ele começa a atrair os seus pelos. O que é isso? Isso é exatamente a presença do campo elétrico. Então, você está sentindo o campo elétrico através da atuação da força elétrica nos seus pelos. Então, quem faz seu pelo arrepiar em direção à tela da televisão ou em direção ao saco plástico é justamente a força elétrica. E essa força elétrica está existindo aqui por quê? Porque existe um campo elétrico criado pela tela do televisor e pela pela superfície do saco plástico, certo? Então você tem o campo elétrico atuando, gerando uma força elétrica que promove a atração desses pelos. Cadu falou que observava às vezes alguns estalos, né? Isso é possível porque a tela da televisão, desses televisores mais antigos, como é que ele funciona? Deixa eu explicar para vocês. Existe Por que tem aquele tubo? Aquele tubo é porque existe uma câmara defletora, tá? E aí, quando a corrente elétrica era ligada, essa câmara defletora, ela jogava os elétrons livres para ser bombardeados na tela. Quando esses elétrons batiam na tela e explodiam, cada microponto que ele explodia, ele determinava uma frequência de onda luminosa. E essa frequência de onda luminosa determinava a cor daquele ponto. Isso, ponto a ponto, vai determinando e delineando a imagem que vai ser reproduzida na tela da televisão. Era assim que funcionava a televisão antiga, tá? Essas televisões mais novas não têm. Por quê? Porque não tem mais essa câmara defletora. Os elétrons não precisam ser arremessados em alta velocidade para explodir no fundo da tela da TV. São uma quantidade muito grande de lâmpadas de LED, e essas lâmpadas, quando você liga o televisor, ela já vai acendendo e delimitando a imagem de acordo com o sinal de transmissão. Então, por isso que você não tem mais esse efeito de campo elétrico, o braço arrepiando, quando você passa numa tela de um televisor de LED, por exemplo. Tá? Que não existe mais o bombardeamento de elétrons e a televisão é mais fina porque não precisa da câmara defletora. Então, esses elétrons, quando são bombardeados na tela, eles ficam
acumulados por um certo período na tela da televisão. E aí, ao aproximar seu braço, se seu pelo estiver muito carregado, porque o seu corpo ele elimina as cargas elétricas através da extremidade. E o ponto mais extremo do seu corpo são o quê? Os pelos. Eles estão além da superfície da pele. Então, os pelos pelos pelos, desculpe, é que serão retirados ou que vai haver entrada da carga elétrica, dependendo do sinal, no seu corpo, certo? E aí, Cadu, quando você aproximava da tela da TV, se ela tivesse acabado de ser desligada e seu corpo estiver muito carregado, pode haver a transferência de carga, não só a aproximação do pelo em direção à tela, mas pode haver uma transferência de carga entre a tela e o pelo. E essa transferência de carga é muito rápida. Você não consegue ver essa faísca, mas você escuta os estalos, os pequenos estalos. Entendeu? É como se fosse um relâmpago, só que você não vê a, a carga passando devido à proximidade do ar e a rapidez com que ela passa. A velocidade é de 300 milhões de metros por segundo, a velocidade da luz. Então não dá para você, a olho nu, perceber isso. Conseguiu entender, Cadu? Tranquilo? Cadu tá aí ainda? Pessoal, estão ouvindo? Abra o microfone aí e me dê uma resposta. Eu tô achando que eu tô falando sozinho. Estão me ouvindo ou não? Ele botou um belezinha no negócio, Carmen. Ah, beleza. Mas se vocês estão me ouvindo direitinho, não cortou nada aí não, né? Não, ficou bom. Tá dando pra ouvir normal. Então, tranquilo. Ô, Carlos, Sim, pode falar. deixa eu te fazer uma pergunta. O brilho da lâmpada fluorescente também é o campo elétrico que Também. faz? O campo elétrico, na realidade, não é o campo elétrico que faz o brilho, tá? Quando você pega essa lâmpada, como é que ela funciona? Você tem dentro dela mercúrio em alta pressão. Quando você liga a corrente elétrica, esse mercúrio ele começa a se locomover, né? O mercúrio está na forma gasosa, em alta pressão, ele começa a se mover e essas partículas vão bombardear, como eu falei da televisão, os elétrons bombardeavam na tela da televisão. No caso da lâmpada, esses elétrons vão bombardear o tubo, a parte de dentro do tubo da lâmpada. Só que existe também óxido de bário, que é aquele pozinho branco. E aí, quando ele bombardeia a tela, ele reage, o mercúrio reage com óxido de bário, e aí ele dá aquela iluminação branca, certo? Por isso você não pode quebrar aquela lâmpada. A gente não pode quebrar aquela lâmpada porque esse óxido de bário e esse mercúrio são tóxicos. Claro que se quebrar uma lâmpada dessa, acho que todo mundo já quebrou, né? Eu mesmo já quebrei. A gente tem sempre curiosidade. Quando o povo fala assim, não pode quebrar, menino é sempre teimoso, né? Sempre quer quebrar para ver o que vai acontecer. Eu mesmo já quebrei. Quando eu quebrei uma lâmpada, queimou uma lâmpada dessa, eu quebrei, na hora que ela bateu no chão e quebrou, ela explodiu. Por que ela explodiu? Porque o mercúrio está em alta pressão e saiu aquele pó branco. O pó branco é o óxido de bário. Então, essa reação é que gera a luminosidade. Agora, essa luminosidade só é gerada quando se estabelece o campo elétrico com a passagem da corrente entre os polos dessa lâmpada. É o que vai fazer os elétrons do mercúrio se movimentar e bombardear dentro do vidro para reagir com óxido de bário e gerar a luz. Conseguiu entender, Natália? Entendi, obrigada. Nada. Diferente da lâmpada incandescente, né? A lâmpada incandescente que a gente não usa mais, ela era um filamento de tungstênio dentro de um bulbo de vidro com argônio. Por que, que o argônio também é alta pressão? Porque o argônio? O argônio é para aumentar o ponto de fusão do tungstênio. Então, a carga passava, superaquecia o fio, aquecia tanto até chegar no ponto do calor dissipar na forma de luz. Esse é o fenômeno chamado de incandescência. Por isso que o nome da lâmpada é lâmpada incandescente, tá? Então, o que é incandescência? É quando
aquece tanto um objeto que esse calor começa a ser dissipado pelo objeto sob forma de luz. Então, você outra coisa que menina adora fazer, pegar um prego e colocar no fogo, né, para aquecer. Quando a gente faz isso, qualquer objeto metálico que você coloca lá na chama do fogão, antes de derreter, você observa que ele começa a ficar vermelho, alaranjado, e aí o que, que acontece? Se você apagar a luz, você vai ver que aquela ponta alaranjada lá do prego ou do objeto metálico, ela está dissipando luz. Aquilo é incandescência. Então aqueceu tanto o metal que chegou num ponto que o calor tem que ser dissipado na forma de luz. É isso que acontece com a lâmpada incandescente comum. E aí o filamento de tungstênio aquecia tanto que produzia a luz da lâmpada incandescente. Tá? É um fenômeno diferente. Beleza? Agora, já que tocamos nesse assunto, por que essas lâmpadas queimam? Alguém sabe? Ou arrisca um chute? As duas lâmpadas, independente de ser incandescente ou fluorescente, essas lâmpadas vão queimar, né? Por que elas queimam? Porque a base dela tem uma cápsulazinha de alumínio que vai tampar, vedar o vidro, não é isso? Então tem uma borracha, igual uma garrafa térmica. Aquilo ali, aquela partezinha de alumínio que vai na luminária, que encaixa nos polos da luminária, dentro tem uma borracha que comprime o vidro. E lá você tem, no caso da fluorescente, o mercúrio em alta pressão, e no caso da incandescente, você tem um argônio em alta pressão. Só que com o tempo, essa borrachinha vai ressecando e o ar começa a entrar dentro do bulbo das lâmpadas, qualquer uma das duas, e o mercúrio começa a sair da fluorescente ou perder a pressão, e o argônio também começa a sair da incandescente, perdendo a pressão. No caso da incandescente, o argônio saiu, diminui a pressão, o filamento de tungstênio já não consegue mais suportar essa quantidade de calor sem romper. Aí aquele filamentozinho vai romper, a lâmpada vai queimar. E no caso da de mercúrio, você observa que ela começa a ficar preta nas extremidades, tá? Se você tirar do bocal e sacudir, ela volta a funcionar. Por quê? Porque quando você sacudiu, o mercúrio espalhou novamente, está na forma gasosa, e ocupa todo o recipiente. Então retorna, por um certo período, a pressão suficiente para os elétrons continuarem movimentando. E ela vai acender e continuar funcionando por mais um período pequeno de tempo. Porém, se o vazamento continuar muito intenso, logo depois ela vai queimar. Mas aí vocês observam que ela vai escurecendo justamente nas extremidades, que é onde tem a borracha de vedação com aquela pontinha de alumínio. Beleza? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Tranquilo. Joia. Então, o campo elétrico, gente, ele é semelhante ao campo gravitacional. Vocês observam aí que na última aula eu estava comparando, peguei o bonequinho, falei da Lua, da Terra. Por quê? Porque é exatamente igual. A diferença é que na Terra existe campo gravitacional gerado pela massa, enquanto que na carga elétrica existe campo elétrico, força elétrica gerada pela carga. Mas o princípio é o mesmo, tá certo? Então, você tem a Terra, você tem algum planeta, a Lua, sei lá, um meteoro, algum outro objeto, pode ser um satélite próximo à Terra. Se ele estiver dentro do campo gravitacional da Terra, ele vai precipitar e cair sobre a Terra. Então, o campo gravitacional é a região ao redor da Terra, onde você observa a atuação da força da gravidade. Nesse caso da Terra, esse campo gravitacional coincide com a atmosfera terrestre, certo? Então, tudo que tiver dentro da atmosfera terrestre vai ser atraído com maior intensidade para a sua superfície. Então, por exemplo, imagine que aqui fosse um meteoro, sei lá. Esse meteoro ele está sendo atraído pela Terra. Se ele estiver fora
do campo gravitacional da Terra, fora da atmosfera, ele vai passar aqui, ó, rente à Terra, como se ele estivesse girando, porque essa força aqui, ela vai desviar a direção e o sentido do satélite. Então, ela vai atuar como força centrípeta. Então, ele vai desviar como se fosse a Lua girando ao redor da Terra. Porém, se o meteoro ele estiver dentro do campo gravitacional, então ele entrar no campo gravitacional, o que vai acontecer? Essa força já aumenta de intensidade e a força com que ele está se deslocando já não é mais suficiente para fazer o desvio. E aí ele começa a cair, precipitar, ser atraído para a superfície da Terra. Aquilo que eu disse do bonequinho, esse meteoro atrai a Terra do mesmo jeito que a Terra atrai o meteoro. Por que a Terra não vai em direção a ele? Porque a massa da Terra é muito maior do que a massa do meteoro. Então, quem vai deslocar o meteoro para a superfície da Terra, desde que ele esteja dentro do campo gravitacional. Se estiver fora do campo gravitacional, a força atua, mas atua com menor intensidade, apenas desviando a direção e o sentido desse meteoro, certo? A mesma coisa acontece com a carga, gente. Se nós tivermos uma carga maior, que eu chamo de Qzão, Q maiúsculo, e uma carga menor, tá? Essa carga menor é uma carga que eu chamo de Qzinho, carga de prova. Então, Q maiúsculo é a carga geradora. Geradora por quê, professor? Porque é ela que gera o campo, certo? E esse Qzinho é chamado de carga de prova ou carga de teste. Por quê? Porque é ela que foi colocada dentro do campo para você observar a atuação da força e determinar, provar se essa força existe ou não. Então, é uma carga de teste ou uma carga de prova. E Qzão é a carga que cria o campo, é a carga geradora. Sempre, gente, a carga maior vai ser a carga geradora. Por quê? Eu tenho uma carga de 10 coulomb próximo de uma carga de 2 coulomb. Quem vai ser atraído por quem? A carga de 2 coulombs vai ser atraída pela carga de 10. Sim, a carga de 2 vai ser atraída pela de 10, mas só isso? Não. A carga de 10 também vai ser atraída pela de 2. Então, quem vai ser atraído? As duas se atraem mutuamente. Agora, quem vai movimentar? Quem vai movimentar é apenas a carga de 2 coulomb. Entendeu, Hélida? Por quê? Porque a carga de 10 é a carga maior, é ela que vai gerar o campo. Então, observe como mudou a pergunta, muda a resposta. Entendeu? Então, eu tenho uma carga de 10 e uma carga de 2 coulomb. Quem vai atrair? Quem? As duas se atraem mutuamente. Por quê? A força é KO vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Então, a força que a carga maior de 10 coulomb atrai a carga menor é exatamente igual à força que a menor atrai a maior. Agora, se eu mudar a pergunta e falar para vocês, quem vai deslocar em função dessa força elétrica, aí é a carga de 2 coulomb. Por quê? Porque ela vai ser a carga de prova. Ela vai ser a menor. A carga de 10 coulomb, que é o Qzão, vai estar gerando o campo. Então, sempre a carga menor é a carga de prova. E a carga maior é a carga geradora. Ficou claro isso? Beleza, meu povo? Ficou. Joia. Bom, então, o campo elétrico nada mais é do que a região influenciada pela carga geradora, tá? E que qualquer carga de prova que for colocada sofre ação da força elétrica. Então, o que eu falei para vocês, o campo elétrico é a região ao redor da carga geradora, a região ao redor da carga que cria o campo, ó, essa região que está em azul, certo? Seria o campo elétrico dessa carga geradora. E esse campo elétrico ele atua numa carga de prova qualquer, produzindo uma força elétrica nessa carga. Essa força de interação mútua existe entre a geradora e a carga de prova, porém só a de prova ou de teste é que vai deslocar dentro do campo. Ok? Aqui é uma foto de um gerador de Van der Graaf, aquilo que eu já mostrei para vocês.
você tem um... Desculpe. Vocês têm um disco de metal, uma esfera metálica. Aqui dentro tem uma correia com uma lixa. Quando você liga o motor, atrita essa esfera metálica e eletriza. Quando você aproximar um fio ou qualquer objeto que esteja carregado, ele vai transferir a carga elétrica de um para o outro. Então, se você apaga a luz do ambiente, você consegue ver essa formação que é semelhante ao que acontece nos relâmpagos, nos raios. Tá ok? Entendido aí? Tranquilo? Alguma dúvida sobre o que é campo elétrico, meu povo? Tá de boa? Vou continuar. Bom, e como a gente vai calcular campo elétrico? Tá? Então, olha só. O campo elétrico ele pode ser calculado em função da carga de prova. Por quê? Eu solto a carga dentro do campo. Essa carga ela vai ser atraída, se aqui for negativa, como está mostrando aqui na figura, ela está sendo atraída, tá? Então significa que essa aqui é uma carga negativa. Essa atração gerada nessa carga de prova, ela é expressa pela força. Isso quer dizer o quê? Que se eu tenho um campo elétrico maior, essa força vai ser maior. Essa força gerada de atração vai ser maior. Se eu tenho um campo elétrico menor, essa força de atração vai ser menor, certo? Isso quer dizer o quê? Que o campo elétrico é diretamente proporcional à força que ele produz. Um campo elétrico grande gera uma força grande. Um campo elétrico pequeno gera uma força pequena, ok? E esse campo elétrico ele vai ser inversamente proporcional à carga. Então, se eu tenho uma carga pequena, essa força elétrica atua com maior intensidade. Se eu tenho uma carga maior, essa força elétrica vai deslocar essa carga com menor intensidade, porque a força é gerada, tá, dentro de um campo elétrico e esse valor da carga de prova, que é a carga que está movimentando dentro do campo, vai atuar contrário ao campo elétrico. Então, a intensidade do campo elétrico vai ser proporcional à força e inversamente proporcional ao módulo da carga de prova. Então, a gente pode calcular intensidade do campo elétrico, força sobre carga de prova. Tá? Qual vai ser a unidade do campo elétrico? No SI, a unidade vai ser Newton por Coulomb, porque força vai ser medida em newtons e a carga vai ter sempre que estar em Coulomb, tá certo? Beleza? Bom, como eu disse para vocês, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Se ele é uma grandeza vetorial, ele tem direção e sentido, certo? Aí que entra a relação com a força, tá certo? Então, a direção e o sentido do campo e a direção e sentido da força, vocês precisam saber isso para poder calcular a força resultante, tá? A interação entre duas ou mais cargas e a força resultante. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser a direção do vetor campo elétrico? O vetor campo elétrico tem a mesma direção da força. Então, por exemplo, aqui a força está atuando perpendicular às superfícies da carga. Significa dizer que esse campo elétrico ele também é perpendicular à superfície das cargas, tá certo? Então, o campo elétrico tem a mesma direção da força elétrica, certo? E o sentido, aí o sentido vai depender da carga geradora e da carga de prova. Então, por isso que você não pode separar e analisar separada a força do campo, tá? Porque uma coisa depende da outra. Imagine que eu tenho uma carga positiva. A carga positiva,
o campo elétrico sempre sai da carga em direção ao espaço. Então, o campo elétrico gerado por essa carga positiva, ele vai sair aqui perpendicular em direção ao ponto, certo? Sempre ele sai da carga em direção ao espaço. Essa é a direção e o sentido do campo elétrico para uma carga positiva. Se essa carga fosse negativa, ela também seria perpendicular à direção, só que ela estaria vindo do ponto P aqui, tá? E entrando na carga. Então, o campo elétrico seria, esse campo elétrico aqui é 2, perpendicular à superfície, só que entrando na carga, ok? Então, é 1 diferente de E2. Carga positiva, o campo sai perpendicular à superfície em direção ao espaço. Carga negativa, o campo vem do espaço do ponto em direção à superfície perpendicular. Ok? Isso é o campo elétrico. Porém, esse campo elétrico, ele atua diretamente na força elétrica. E essa força elétrica, ela depende do sinal da carga de prova. Então, se a carga for positiva, a carga de prova for positiva, a força e o campo têm o mesmo sentido. Ora, se aqui o sentido é saindo da carga em direção ao espaço, se você coloca aqui no ponto P uma carga positiva, o campo vai ser para a direita de vocês e a força vai atuar para a direita. Isso vai promover o quê? Uma repulsão entre as cargas que terão o mesmo sinal, certo? E se a carga de prova for negativa, aí vai ocorrer o oposto. Observe aí na figura que o campo continua saindo da carga positiva, então continua para a direita de vocês, porém a força na carga negativa tem sentido oposto ao campo. Então a força vai atuar, como está representado aí de verdinho no slide, para a esquerda de vocês, o que vai gerar uma atração entre as cargas que agora têm os sinais contrários, tá certo? Então esse é o segundo motivo que justifica aquela lei fundamental da eletrostática, que corpos com sinais opostos se atraem e corpos com os mesmos sinais se repelem. Então, eu disse para vocês que ao longo do assunto de eletricidade, a gente ia mostrar vários motivos que promovem essa movimentação das cargas. Esse é um outro motivo. Eu falei do potencial elétrico e agora estou falando do vetor campo elétrico e da força elétrica. Esse é outro fator que promove o deslocamento das cargas em função daquele princípio fundamental. Beleza? Todo mundo entendeu? Então, um exemplo aqui. Uma carga positiva Q está fixa em um ponto no espaço como indica a figura. Essa figura aqui, ela está no meio, tá certo? A carga está no meio, como indica a figura. Represente o vetor campo elétrico em cada um dos pontos que estão próximos à carga. Então, eu tenho aqui 4 pontos, P1, P2, P3 e P4. Eu quero representar o vetor campo elétrico em cada um desses pontos, tá? E letra B, colocando no ponto P1 uma carga positiva de prova, desenha o vetor força elétrica que atua nesse campo, ok? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro, representar o vetor campo elétrico em cada um dos pontos, P1, P2, P3 e P4. A carga geradora, ela é o quê? Positiva. Eu disse para vocês que o campo elétrico de uma carga positiva, ele sai perpendicularmente da superfície da carga em direção ao espaço. Então, ele vai sair aqui da carga perpendicular e vai passar pelo ponto e seguir para o espaço. Então, em P1, ele sai da superfície, sobe pelo espaço. Então, campo elétrico 1
que atua em P1 vai ser essa setinha de vermelho, que vai estar na vertical para o norte, para cima. Em P2, ele sai da carga perpendicular, passa pelo ponto e vai para o espaço. Então, vai ser esse campo E2, que está na direção horizontal, sentido leste, para a direita. Em P3, ele sai perpendicular da carga positiva, passa pelo ponto e segue para o espaço. Então, vai ser essa setinha vermelha que representa o campo E3, que estará na vertical, sentido sul ou para baixo. E o P4, ele sai perpendicular da carga, passa pelo ponto e segue para o espaço. Essa setinha aqui representada é 4, que está na direção horizontal, sentido oeste ou para a esquerda. Então, aqui, as setinhas de vermelho representam os vetores campo elétrico nos 4 pontos. Então, já está representado, respondi a letra A, certo? Se essa carga fosse uma carga negativa, como é que ficaria? O campo viria do espaço, passaria pelo ponto e entraria na carga. Então, essa setinha, vou só desenhar aqui rapidinho para vocês. Essa setinha estaria aqui para baixo, ó, perpendicular à superfície, se a carga aqui fosse negativa. Então, isso geraria o quê? Uma atração da carga de prova positiva e o campo elétrico estaria para baixo, tá? Na mesma direção que seria vertical, só que o sentido seria o sul. E aí inverteria todos aqui, ó. E2, E4 e E3 também estaria entrando na carga. Ok? E a letra B, colocando uma carga de prova positiva, desenha a força no ponto P1. Então, peguei em P1, coloquei a carga positiva. Para a carga positiva, o que vai acontecer? A força elétrica vai ter a mesma direção e sentido do campo. Se o campo está na vertical para cima, a força vai estar na vertical para cima, essa setinha verde que representa aqui a atuação da força elétrica. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida aí, gente, sobre essa parte inicial de campo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Então, na próxima aula, nosso tempo está acabando. Não vai dar tempo aqui de falar mais sobre isso. Mas na próxima aula a gente vai continuar falando do campo elétrico. Então, aqui, como eu disse para vocês, tá? Você tem aqui na carga positiva, o campo saindo da carga em direção ao espaço, sempre perpendicular à superfície. E o campo elétrico na carga negativa, sempre entrando na carga perpendicular à superfície. Tá certo? Então, o vetor campo elétrico vai estar atuando sempre perpendicular. E o campo elétrico? O campo elétrico é essa região circular ao redor das cargas, aonde você observa a atuação do campo elétrico. Então, o conjunto de vetores campo elétrico formam um campo elétrico, ó, tanto na positiva quanto na negativa. Mas isso a gente vai continuar explicando na próxima aula. A fórmula para você calcular a força elétrica é só inverter aquela fórmula de campo elétrico. Campo elétrico é força sobre carga, então força vai ser carga vezes o campo, tá? E aí a gente vai determinar o valor da força elétrica dentro de um campo elétrico, ok? Aquilo que eu falei ali no slide anterior, a carga positiva, se a carga for positiva, você tem a força na mesma direção do campo. Para a carga geradora positiva, se a carga de prova for negativa, você tem direção oposta ao campo, tá certo? Então, esse é um resuminho que eu fiz para vocês. Depois eu vou enviar para vocês, que a gente ainda precisa falar de linhas de força, a gente ainda precisa falar de campo elétrico de carga pontiforme, de campo uniforme, e assim que eu concluir, eu vou disponibilizar esse resumo para vocês, que é um resumo de campo e força elétrica, tá ok? Então, na próxima aula a gente continua. Meus queridos, obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.